como mistério divino. Querido ouvinte, permita-me levá-lo a uma jornada fascinante, um mergulho profundo no mistério mais comum e, ao mesmo tempo, mais extraordinário de nossas vidas, o sono. Ah, o sono. Para muitos é apenas um período de inatividade, um desligar necessário para recarregar as energias do corpo. Mas, e se eu lhe dissesse que o sono é muito mais do que isso? E se ele fosse, na verdade, uma lei divina, uma necessidade espiritual tão vital quanto o ar que respiramos ou o alimento que nos nutre? Joseph Murphy nos convida a ver o sono não como uma pausa, mas como uma ponte, um portal para um reino de sabedoria e poder que reside dentro de cada um de nós. Pense comigo, amigo. Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem se curvado diante do sono, reconhecendo sua força restauradora e, por vezes, sua natureza enigmática. É durante essas horas de aparente repouso que nosso corpo se regenera. Nossa mente se acalma e, mais importante, nosso subconsciente, essa força poderosa e onisciente, assume o comando. Ele não descansa, não tira férias, não conhece o cansaço. Pelo contrário, é no silêncio da noite que ele opera com sua máxima eficiência, orquestrando a sinfonia da vida dentro de nós, curando, restaurando e, sim, até mesmo nos guiando. O sono é, portanto, um presente, uma oportunidade diária de reconexão com a fonte de toda a vida, de toda a sabedoria. É o momento em que a parte mais nobre de nossa alma pode se elevar, buscar respostas e encontrar a paz que tanto almejamos em nosso dia a dia agitado. Não é apenas um descanso físico, mas uma verdadeira renovação espiritual, um bálsamo para a alma cansada. E é essa compreensão que Murphy nos oferece, desvendando os segredos de como podemos usar esse tempo sagrado para transformar nossa realidade, resolver nossos problemas e manifestar nossos desejos mais profundos. Então, prepare-se para desmistificar o sono, para vê-lo sob uma nova luz, não como uma obrigação, mas como uma ferramenta poderosa em suas mãos. Vamos juntos explorar como essa lei divina pode ser a chave para uma vida mais plena, mais saudável e mais feliz. E para começar, vamos desconstruir uma ideia comum que muitos de nós carregamos sobre o que realmente acontece quando fechamos os olhos. O mito do descanso durante o sono. Muitos de nós crescemos com a ideia de que o sono é simplesmente um período de inatividade, um desligar necessário para que o corpo e a mente possam descansar. É como se ao adormecer entrássemos em um modo de espera, onde nada de significativo acontece até que o despertador nos puxe de volta à realidade. Mas, querido amigo, essa é uma visão limitada, quase um mito, sobre a verdadeira natureza do sono. Joseph Murphy nos convida a ir além dessa percepção superficial e a compreender que, enquanto nossa mente consciente repousa, uma atividade intensa e milagrosa está em pleno vapor dentro de nós. Imagine por um instante. Você deita a cabeça no travesseiro, os pensamentos do dia começam a se dissipar, e a consciência, essa parte de você que planeja, analisa e se preocupa, lentamente se retira. Mas será que tudo para? De forma alguma. Seu coração continua a bater ritmicamente. Seus pulmões inspiram e expiram. Seu sistema digestivo processa a última refeição. E suas células estão em um frenesi de reparo e regeneração. O corpo, essa máquina perfeita, não tira folga. Ele aproveita a ausência da mente consciente, com suas preocupações e tensões, para acelerar seus processos de cura e manutenção. É como se, durante o dia, a mente consciente fosse um gerente barulhento, sempre dando ordens e interferindo. Mas à noite, esse gerente vai para casa, e a equipe de especialistas, o subconsciente e seus auxiliares, podem trabalhar em paz, com total autonomia e eficiência. Eles não precisam de instruções. Eles sabem exatamente o que fazer. É por isso que muitas vezes acordamos sentindo-nos renovados. Não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Problemas que pareciam insolúveis no dia anterior podem surgir com soluções claras e intuitivas pela manhã. Essa é a grande revelação. O sono não é um vazio, mas um espaço de intensa atividade. É um período em que a inteligência infinita que reside em nosso subconsciente tem a liberdade de operar sem as restrições e os ruídos da mente consciente. Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, buscando a saúde perfeita, a harmonia e a solução para cada desafio. E ao compreendermos isso, começamos a valorizar o sono não apenas como um descanso, mas como uma oportunidade diária de nos conectarmos com essa fonte inesgotável de poder e sabedoria. E é exatamente sobre essa atividade incansável do subconsciente que vamos falar a seguir. O subconsciente sempre ativo, funções vitais,
Continuando nossa conversa sobre o sono, amigo, é crucial que compreendamos uma verdade fundamental. O subconsciente nunca dorme. Enquanto você repousa, enquanto sua mente consciente se entrega ao descanso, essa força poderosa e inteligente dentro de você permanece vigilante, trabalhando incansavelmente para manter a vida em seu corpo e para orquestrar os processos que garantem sua saúde e bem-estar. Pense por um momento em todas as funções vitais que ocorrem em seu corpo, sem que você precise sequer pensar nelas. Seu coração bate, bombeando sangue para cada célula, sem que você precise dar uma única ordem. Seus pulmões inspiram e expiram, fornecendo oxigênio e eliminando dióxido de carbono, em um ritmo perfeito e constante. Seu sistema digestivo processa os alimentos, extraindo nutrientes e eliminando resíduos. Tudo isso sem a sua intervenção consciente. Quem está no comando de tudo isso? É o seu subconsciente, essa inteligência inata que sabe exatamente como manter a complexa máquina do seu corpo funcionando em perfeita harmonia. E não é apenas a manutenção das funções básicas. É durante o sono que o subconsciente acelera os processos de cura. Se você tem um corte, uma contusão, ou está lutando contra uma doença, é à noite que o corpo se dedica com maior intensidade à reparação. As células se regeneram mais rapidamente, os tecidos se reconstroem, e o sistema imunológico trabalha para combater invasores. É como se o subconsciente tivesse uma equipe de médicos e engenheiros internos, trabalhando em turnos ininterruptos para garantir sua integridade física. Além disso, o subconsciente também processa as informações do dia, organiza memórias e até mesmo resolve problemas que a mente consciente não conseguiu solucionar. Quantas vezes você já foi dormir com um dilema e acordou com a resposta clara em sua mente? Isso não é coincidência, querido ouvinte. É o seu subconsciente trabalhando nos bastidores, acessando uma sabedoria muito maior do que a sua mente consciente pode conceber. Ele é o guardião da sua vida, o arquiteto da sua saúde e o provedor de soluções. Essa atividade incessante do subconsciente durante o sono é uma das maiores maravilhas da existência humana. Ela nos mostra que somos muito mais do que apenas nossa mente consciente. Somos seres conectados a uma inteligência infinita, que está sempre operando em nosso favor. E ao reconhecer e honrar essa verdade, começamos a abrir as portas para um poder transformador em nossas vidas. Mas por que exatamente precisamos desse tempo de sono para que essa inteligência opere de forma tão eficaz? Vamos explorar isso no próximo bloco. Por que realmente dormimos, a parte mais nobre da alma? Amigo, se o subconsciente nunca dorme e está sempre ativo, controlando nossas funções vitais e curando nosso corpo, então por que nós, como seres conscientes, precisamos dormir? Qual é o propósito mais profundo desse mergulho diário na inconsciência? Joseph Murphy nos oferece uma perspectiva que transcende a mera recuperação física, elevando o sono a um patamar de necessidade espiritual. Nós dormimos, querido ouvinte, para permitir que a parte mais nobre da alma se manifeste e se conecte com uma sabedoria superior. Pense nisso como um momento de recarga não apenas para o corpo e a mente consciente, mas para o seu espírito. Durante o dia, nossa mente consciente está constantemente bombardeada por estímulos externos, preocupações, decisões e o ruído do mundo. Ela é a parte de nós que lida com a realidade material, com o ego, com as aparências, e por mais essencial que seja, ela também pode ser uma barreira para a intuição e a orientação, que vem de um lugar mais profundo. Quando adormecemos, essa mente consciente se afasta, e o subconsciente, que é a ponte para a inteligência infinita, ganha liberdade total. É nesse estado de repouso que podemos acessar insights, inspirações e soluções para problemas que pareciam intransponíveis. É como se, ao silenciar o rádio da mente consciente, pudéssemos sintonizar a estação da sabedoria universal. Muitos artistas, cientistas e inventores relataram ter recebido suas maiores ideias e descobertas durante o sono ou em sonhos. Isso não é magia, é a ação do subconsciente, livre para operar em seu potencial máximo. O sono é, portanto, um período de renovação espiritual, um tempo para que nossa alma se realinhe com seu propósito maior. É quando recebemos orientação, quando as peças do quebra-cabeça da vida se encaixam e quando a cura mais profunda pode ocorrer, não apenas no corpo, mas também na mente e no espírito. É uma oportunidade diária de nos reconectarmos com a fonte de toda a vida, de toda a criatividade e de toda a paz. Ao compreendermos que o sono é essa janela para a sabedoria superior, começamos a valorizá-lo de uma forma totalmente nova. Não é um tempo perdido, mas um tempo investido em nosso crescimento, em nossa saúde e em nossa felicidade. É um momento sagrado,
onde podemos entregar nossas preocupações e confiar que a inteligência infinita trabalhará em nosso favor. E essa entrega, essa confiança, pode ser potencializada por uma prática muito antiga e poderosa: a oração antes de dormir. Oração como forma de sono. Amigo, se o sono é essa ponte para a sabedoria superior, essa oportunidade de conexão com a inteligência infinita, então como podemos otimizar esse tempo sagrado? Joseph Murphy nos ensina que a oração, ou a sugestão consciente feita antes de adormecer, pode ser uma das ferramentas mais poderosas para moldar nossa experiência durante o sono e, consequentemente, nossa realidade ao acordar. Pense na oração não apenas como um pedido, mas como uma forma de comunicação direta com o seu subconsciente, que é o canal para o poder universal. Quando você ora antes de dormir, você está plantando sementes em um solo fértil. Sua mente consciente, que muitas vezes duvida e questiona, está prestes a se retirar, deixando o campo livre para que sua sugestão seja absorvida sem resistência. É por isso que Murphy enfatiza a importância de ir para a cama com pensamentos de paz, harmonia e gratidão. Se você tem um problema, uma preocupação ou um desejo profundo, apresentá-lo ao seu subconsciente antes de dormir é como entregar uma tarefa a um assistente infinitamente capaz. Você pode pedir por orientação, por uma solução, por cura, ou simplesmente por um sono reparador e tranquilo. A chave é fazer isso com fé e convicção, sabendo que seu subconsciente trabalhará incansavelmente para manifestar o que você pediu. Por exemplo, se você tem dificuldade para acordar em um horário específico, em vez de se preocupar, você pode simplesmente dizer ao seu subconsciente, com firmeza e confiança: vou acordar às 6 da manhã. Meu subconsciente me despertará no horário certo. E, surpreendentemente, muitas vezes você acordará exatamente no momento desejado, sem a necessidade de um despertador. Isso demonstra o poder da sugestão feita no estado de transição entre a vigília e o sono. A oração, nesse contexto, torna-se uma forma de programar seu subconsciente para o sucesso, para a saúde, para a paz. É um ato de entrega e confiança, onde você libera suas preocupações e permite que uma inteligência maior assuma o controle. É uma maneira de dormir em paz, sabendo que tudo está sendo cuidado. E essa paz, essa ausência de preocupação, é fundamental não apenas para um sono de qualidade, mas para a sua saúde geral. Pois, como veremos a seguir, a falta de sono pode ter efeitos alarmantes em nosso bem-estar. Efeitos alarmantes da falta de sono. Querido ouvinte, se o sono é essa lei divina, essa ponte para a sabedoria e a cura, o que acontece quando o negligenciamos? Joseph Murphy nos alerta sobre os efeitos alarmantes da privação de sono, e é um aviso que devemos levar muito a sério. Em nossa sociedade moderna, muitas vezes glorificamos a falta de sono, como se fosse um sinal de produtividade ou dedicação. Mas a verdade é que privar-se do sono é privar-se da vida, da saúde e da clareza mental. Murphy enfatiza que precisamos de um mínimo de 6 a 8 horas de sono por noite para manter nossa saúde física e mental em equilíbrio. Quando não obtemos esse descanso essencial, as consequências podem ser devastadoras. A irritabilidade se instala, transformando pequenas frustrações em grandes explosões. A depressão pode se aprofundar, e a alegria de viver parece se esvair. A memória, essa ferramenta tão crucial para nosso dia a dia, começa a falhar, tornando difícil reter novas informações ou recordar eventos recentes. Mas os efeitos vão além da irritabilidade e da perda de memória. A privação crônica de sono pode levar a colapsos psíquicos, onde a mente, exausta e sobrecarregada, simplesmente não consegue mais funcionar adequadamente. É como tentar operar uma máquina complexa sem nunca desligá-la para manutenção. Eventualmente ela vai quebrar. Nosso corpo e nossa mente são máquinas incrivelmente sofisticadas, e o sono é a manutenção essencial que os mantém funcionando. Pense em como você se sente após uma noite mal dormida. A concentração diminui, a capacidade de tomar decisões é prejudicada, e a criatividade parece desaparecer. Você se sente mais propenso a erros, mais vulnerável ao estresse e mais suscetível a doenças. Isso ocorre porque o subconsciente, que é responsável por tantos processos vitais, não teve o tempo necessário para realizar seu trabalho de reparo e regeneração. Portanto, amigo, o sono não é um luxo. É uma necessidade absoluta. É um investimento em sua saúde, em sua felicidade e em sua capacidade de funcionar no seu melhor. Ignorar essa necessidade é convidar o desequilíbrio e a doença para a sua vida. É essencial que priorizemos o sono, que criemos um ambiente propício para ele e que o vejamos como o presente divino que realmente é.
E para reforçar essa importância, a ciência moderna também tem muito a dizer sobre os impactos do sono, como veremos em um estudo relevante, estudo do Walter Reed Institute. Amigo, a importância do sono não é apenas uma sabedoria antiga ou uma observação espiritual. Ela é corroborada por pesquisas científicas modernas. Joseph Murphy, em sua época, já antecipava muitas das descobertas que a ciência viria a confirmar. Um exemplo notável da validação científica da necessidade do sono vem de estudos como os realizados pelo Walter Reed Institute, que tem explorado profundamente os impactos da privação de sono no desempenho humano e na saúde. Essas pesquisas, e muitas outras semelhantes, demonstram de forma inequívoca que a falta de sono afeta drasticamente nossas funções cognitivas, a capacidade de atenção, a memória de trabalho, a tomada de decisões e a criatividade são severamente comprometidas quando não dormimos o suficiente. É como tentar dirigir um carro com um tanque vazio. Por mais que você queira ir em frente, o motor simplesmente não responderá. O Walter Reed Institute, por exemplo, tem conduzido estudos extensivos sobre o impacto da privação de sono em militares, onde o desempenho cognitivo e a capacidade de reação são cruciais. Os resultados são claros. Mesmo uma privação parcial de sono ao longo de vários dias pode levar a déficits cognitivos equivalentes, a estar sob a influência de álcool, a capacidade de processar informações, de resolver problemas complexos e de manter o foco em tarefas prolongadas diminui drasticamente. Além dos efeitos cognitivos, a ciência também confirma o que Murphy já nos dizia sobre a saúde física e emocional. A privação de sono está ligada a um aumento do risco de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas e obesidade. Ela também afeta o sistema imunológico, tornando-nos mais suscetíveis a infecções. Em termos emocionais, a falta de sono amplifica o estresse, a ansiedade e a depressão, criando um ciclo vicioso que dificulta ainda mais o descanso. Esses estudos científicos servem como um poderoso lembrete de que o sono não é um luxo, mas uma necessidade biológica e psicológica fundamental. Ele é o alicerce sobre o qual construímos nossa saúde, nossa produtividade e nosso bem-estar geral. Ignorar essa necessidade é ir contra a própria natureza do nosso ser. Portanto, querido ouvinte, a ciência e a espiritualidade convergem para nos dizer a mesma coisa. Honre seu sono. Ele é a chave para uma vida plena e vibrante. E agora que entendemos a importância vital do sono, vamos mergulhar em histórias inspiradoras de como o subconsciente, durante esse período sagrado, tem sido um bom conselheiro para muitos. Agora deixa eu te levar para um lugar bem íntimo, porque tudo o que eu disse até aqui começa a ficar real quando a vida nos coloca diante de uma escolha. Uma escolha que parece lógica, bem explicada, boa demais para recusar, mas que, lá no fundo, não encaixa. E é aí que o sono vira conselheiro. Uma jovem de Los Angeles, que ouvia minhas palestras pela manhã, recebeu uma proposta maravilhosa: trabalhar em Nova York, com um salário 2 vezes maior. Só de imaginar, você já sente aquele empurrão interno dizendo: vai, aproveita. E ainda assim, ela ficou indecisa. Porque a mente consciente pesa prós e contras, faz contas, cria argumentos e continua sem paz. Naquela noite, antes de dormir, ela não fez um pedido ansioso. Ela fez uma entrega. Uma espécie de conversa mansa com a inteligência criadora dentro dela. Ela disse como quem embala uma criança: a inteligência criadora da minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre para a vida, e vai revelar-me a decisão correta, que me beneficia e a todos. Agradeço a resposta que tenho a certeza hei de receber. Percebe o tom? Não é uma ordem dura, não é uma cobrança, é confiança, é gratidão antecipada. É como se ela dissesse: eu não preciso forçar, eu só preciso permitir. E então ela repetiu isso várias vezes, como um acalanto, e dormiu. Na manhã seguinte, não veio um argumento, não veio um relatório, não veio um porquê explicado em frases. Veio uma sensação, persistente, clara, uma certeza tranquila. Não aceite. Ela recusou. E depois os fatos confirmaram. A empresa faliu poucos meses depois. Agora, olha que delicado. A mente consciente dela poderia estar absolutamente correta, com base no que era conhecido. Ela tinha os dados, tinha a proposta, tinha o aumento. Mas o subconsciente, a faculdade intuitiva,
Viu o que ainda não estava na mesa. Viu o fracasso antes de virar notícia. E a conduziu, sem gritar, só com uma inclinação interna. E é assim que ele fala muitas vezes, não com barulho, mas com direção. Você começa a entender por que eu digo que dormir não é só descansar. Dormir é permitir que algo maior, dentro de você, alinhe as peças que durante o dia ficam competindo e se chocando. E quando você aprende a fazer essa entrega antes de adormecer, a vida começa a ficar mais segura. Não porque nada ruim exista, mas porque você passa a ser guiado. E deixa eu te contar uma história ainda mais forte. Uma história em que o subconsciente não só aconselhou, como salvou. Há momentos em que você sente que está prestes a entrar numa estrada. E algo dentro de você segura a sua mão. Não com medo, com firmeza. Como se dissesse, por aqui não. Eu quero que você imagine isso acontecendo com clareza, porque foi exatamente assim comigo. Muitos anos atrás, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, eu recebi uma proposta excelente para trabalhar no Oriente. Era uma oportunidade rara, daquelas que parecem alinhadas, boa financeiramente, boa profissionalmente, cheia de promessas. Mas eu aprendi uma coisa. Quando uma escolha é grande, a mente consciente fica excitada demais para ouvir. Ela quer decidir rápido. Ela quer validar. Ela quer controlar. E por isso, eu fiz o que sempre ensino. Busquei orientação antes de dormir. Eu rezei assim, de modo simples, repetido quase como uma canção de ninar. A infinita inteligência que há dentro de mim conhece todas as coisas e vai revelar-me a ação correta em divina ordem. Reconhecerei a resposta quando ela vier. Não era um discurso, era uma semente. E repetindo isso, eu adormeci. E então veio o sonho. Nítido. Não era confuso. Não era uma história qualquer. Era uma visão clara das coisas que começariam a ocorrer 3 anos depois. Um velho amigo apareceu no sonho. Uma figura em quem eu confiava e respeitava. E me disse, leia essa manchete. Não vá. E as manchetes que surgiram no sonho falavam de guerra. E do ataque a Pearl Harbor. Eu sei. Quando você ouve isso, a mente consciente tenta encaixar em categorias. Pressentimento, imaginação, coincidência. Mas o ponto aqui não é rotular. O ponto é perceber o mecanismo. O subconsciente pegou uma informação que a mente consciente não tinha como processar e transformou em linguagem aceitável. Ele dramatizou. Ele projetou uma pessoa confiável. Ele trouxe uma ordem curta. Não vá. Porque muitas vezes, o subconsciente fala do modo que você aceita. Para alguns, pode ser a mãe no sonho, dizendo, não vá a tal lugar. Para outros, pode ser um ente querido. Para outros, pode ser apenas uma certeza que impede um passo. E depois, você descobre que, se tivesse continuado, algo teria acontecido. Um objeto atirado de uma janela. Um acidente. Um encontro errado. Isso não é misticismo vazio. É a mente mais profunda agindo como proteção quando você permite. Eu cancelei a viagem imediatamente, movido por aquela compulsão íntima para agir assim. E 3 anos depois, a guerra confirmou a verdade daquela voz interior. Pearl Harbor aconteceu. E eu compreendi, mais uma vez, que o subconsciente não é limitado como a mente consciente. Ele se conecta a algo maior. Eu disse no texto, e digo aqui, perto de você, meu subconsciente está conjugado à mente subconsciente universal. Por isso ele sabia, porque há uma inteligência que registra o movimento das coisas antes de elas chegarem ao palco visível. E existem provas reunidas por estudiosos mostrando que muitas pessoas veem acontecimentos antes que ocorram e evitam tragédias por causa de um sonho nítido. Mas a pergunta que fica não é, isso pode acontecer? A pergunta é, você tem permitido essa orientação? Porque se você só dorme exausto, carregando ruído, tensão e briga interna, você não ouve a direção. Mas se você dorme em comunhão, você começa a ser conduzido. E isso nos leva ao próximo ponto. O seu futuro já está dentro de você agora, como resultado do seu pensamento habitual. Eu quero que você segure essa ideia com carinho, porque ela muda a forma como você olha para amanhã. O seu futuro já está na sua mente. Não como destino fixo, não como sentença, mas como resultado natural daquilo que você vem pensando, sentindo e acreditando repetidamente. Como uma trilha que se forma no chão. Quanto mais você passa pelo mesmo lugar, mais fácil fica ir por ali.
até parecer que não existe outro caminho. Mas existe, e o sono é um dos momentos mais poderosos para mudar a trilha. Quando eu digo que vi manchetes 3 anos antes da guerra, eu não estou dizendo que tudo estava decidido por Deus e nada poderia mudar. Eu estou dizendo que a guerra já começava na mente. Já existia como vibração, como intenção, como plano. E tudo estava gravado naquele grande instrumento de registro que é a mente subconsciente, esse inconsciente coletivo, essa mente universal. Os acontecimentos de amanhã estão no seu subconsciente. Os da próxima semana. Os do próximo mês. E, para uma pessoa altamente sensível, isso pode ser visto. Mas aqui está o ponto mais íntimo, mais humano. Se você decide rezar, nada é predeterminado. Nada é predestinado. A sua atitude mental, como você pensa, como você sente, como você crê, é o que determina o seu destino. E eu sei que isso pode soar grande, mas pensa no simples. Quando você acorda já dizendo, vai dar errado, você prepara o corpo para a derrota. Você escolhe palavras que fecham portas. Você vê ameaças onde há possibilidades. E isso gera resultados. Da mesma forma, quando você se entrega à inteligência infinita dentro de você e pede orientação e espera o melhor com fé silenciosa, você começa a colher o melhor. Você pode moldar, formar e criar o seu destino através da oração. Aquela oração científica que já foi explicada antes. Você colhe o que semeia. E sabe o que eu gosto de lembrar aqui? Que o subconsciente não discute. Ele aceita o padrão. Ele recebe a semente e trabalha. Ele não diz, isso é difícil. Ele não diz, isso não combina com você. Ele simplesmente executa o que você vem imprimindo. Por isso, quando você deita, você está diante de um altar íntimo, não um altar religioso. Um altar interno. Um lugar onde você pode escolher o que semear no escuro fértil da noite. E às vezes a colheita vem como proteção. Às vezes vem como paz. E às vezes vem como solução exata para um problema que parecia insolúvel. E é aqui que entra uma história que eu adoro, porque ela é simples, humana, prática e ao mesmo tempo maravilhosa. Um cochilo. Valeu 15 mil reais. Você já reparou como às vezes quando você para de forçar, a solução aparece? Há um jeito de pensar que aperta, que contrai, que insiste. E há um jeito de pensar que entrega, que permite, que deixa a inteligência profunda fazer o trabalho dela. Um dos meus alunos me enviou um recorte de jornal de alguns anos atrás. Era sobre um homem chamado Ray Hammerstrom, operário numa fábrica de aço em Pittsburgh, da Jones & Laughlin, e ele ganhou 15 mil reais por causa de um sonho. A história é assim. Havia um disjuntor defeituoso numa máquina de laminar. Aquela máquina que controlava a entrega de lingotes às câmaras de esfriamento. Os engenheiros tentaram ajustar as peças. Tentaram mais de 10 vezes. Nada funcionava. A máquina continuava com o problema. Hammerstrom, o operário, ficou pensando. Meditou sobre aquilo. Tentou imaginar uma peça nova, um novo tipo de ajuste. Nada. A mente consciente bateu no limite. E então, numa tarde, ele deitou para um cochilo. Mas olha o detalhe. Antes de dormir, ele não se desligou do problema com irritação. Ele levou a questão para dentro. Ele começou a pensar na solução antes de adormecer. Ele colocou o tema na porta do subconsciente, como quem diz, trabalhe nisso para mim. E ele sonhou com um modelo perfeito para o disjuntor. Ao despertar, ele fez um desenho do que tinha visto no sonho. Um desenho simples, mas fiel. E aquela peça funcionou. A empresa deu a ele um cheque de 15 mil. A maior recompensa que já tinham dado a um empregado por uma ideia. Você entende o que isso significa? Que existe, dentro de você, uma oficina silenciosa que não depende da pressão da mente consciente. Uma oficina que trabalha quando você descansa, quando você dorme, quando você para de interferir. E isso não é só para grandes invenções. Isso serve para o seu problema agora. Aquele que você não resolve porque fica rodando no mesmo círculo mental durante o dia. O subconsciente não está preso ao hábito. Ele encontra combinações novas. Ele conecta peças que você não juntaria acordado. Ele te dá, às vezes, uma imagem, às vezes, uma frase, às vezes, um impulso. E você acorda com a sensação de, é isso. E sabe o que é mais bonito? Você não precisa ser especial.
Você só precisa aprender a fazer o convite antes de dormir. E, para te mostrar ainda mais profundamente como isso acontece, eu quero te contar a história de um professor, um homem de ciência, de pesquisa, que encontrou a resposta durante o sono, como se alguém tivesse colocado a solução na mão dele. Existe uma doçura nisso. Você procura, procura, procura. E de repente, quando você se rende, a resposta vem com um cuidado quase pessoal. Como se a inteligência dentro de você dissesse: eu estava aqui o tempo todo. O Dr. H.V. Helprecht, professor de História Assíria na Universidade da Pensilvânia, relatou uma experiência que, para mim, ilustra com perfeição a manifestação criadora do subconsciente. Numa noite de sábado, ele estava esgotado, tentando decifrar 2 pequenos fragmentos de ágata. Acreditava-se que fossem parte de anéis babilônicos. Ele tentou de tudo. Nada fechava. Era como se o quebra-cabeça tivesse uma peça invisível. Por volta da meia-noite, exausto, ele foi dormir. E então teve um sonho extraordinário. Um sacerdote de Nippur, alto e magro, com cerca de 40 anos, o levou para a câmara do tesouro do templo. Uma sala pequena, teto baixo, sem janela. Ágatas e lápis lazules espalhados pelo chão. A atmosfera do sonho era tão concreta que você quase sente o cheiro da pedra fria, a quietude daquele lugar. O sacerdote disse a ele algo direto. Os 2 fragmentos que você classificou separados nas páginas 22 e 26 pertencem à mesma peça, não são anéis. Os 2 primeiros aros serviam de brinco para a estátua do deus. Os 2 fragmentos, que você possui, faziam parte dos brincos. Se os juntar, verá confirmadas as minhas palavras. Ele despertou imediatamente e foi olhar os fragmentos. E, para sua surpresa, o sonho se confirmou. O problema finalmente estava resolvido. Agora repara no símbolo, um sacerdote no sonho. Não porque a resposta precise vir com roupa religiosa, mas porque o subconsciente muitas vezes veste a solução com uma imagem de autoridade. Uma imagem que faz você respeitar a mensagem e não descartá-la. O importante é, a resposta estava lá. E veio inteira, com contexto, com instrução, com confirmação. E isso demonstra algo que eu quero que você leve para a cama hoje. O seu subconsciente conhece as respostas para todos os problemas. Todos. Nem sempre ele entrega do jeito que a mente consciente queria, mas ele entrega do jeito que você consegue receber. E quando você aprende a conversar com ele, antes de dormir, você deixa de caminhar sozinho. E sabe o que eu acho fascinante? Que isso não acontece só com engenheiros e arqueólogos. Acontece com artistas, escritores, pessoas que precisam criar algo do nada. E existe um caso famoso de um escritor que tratava o subconsciente quase como uma equipe trabalhando enquanto ele dormia. E o que ele dizia é tão íntimo, tão bonito, que vale a pena ouvir devagar. Robert Louis Stevenson, um escritor conhecido, dedicou, em um de seus livros, um capítulo inteiro aos seus sonhos. E o que ele conta é, ao mesmo tempo, curioso e profundamente verdadeiro. Ele tinha o hábito de dar instruções ao subconsciente antes de dormir. Pensa nisso como uma conversa noturna. Como se antes de apagar a luz, você chamasse dentro de si aqueles pequenos trabalhadores invisíveis e dissesse com carinho: continuem por mim. Stevenson pedia que o subconsciente desenvolvesse histórias enquanto ele dormia. E quando os recursos estavam diminuindo, quando ele precisava de algo que também sustentasse sua vida material, ele dava uma ordem simples, quase brincando, quase confiando. Dê-me uma novela boa e emocionante que alcance sucesso e me traga bons lucros. E o subconsciente respondia. Ele descreveu essa inteligência interior como pequenos duendes. E disse algo que eu gosto muito de repetir, porque tem um sabor de humildade. Esses duendes podiam contar-lhe uma história trecho a trecho, como um seriado, e mantê-lo, o suposto criador, na ignorância completa do final. E ele acrescentou algo ainda mais profundo. A parte da minha obra feita quando estou desperto e consciente não é necessariamente minha, já que tudo demonstra, no final, mesmo nela, a influência dos duendes. Você percebe? Ele reconhecia que a criação verdadeira vinha de um lugar mais profundo, e que a mente consciente era mais uma editora, uma organizadora, do que a fonte. Isso é muito libertador. Porque se você está tentando criar algo, uma ideia, um projeto, uma solução, uma conversa difícil,
uma mudança na sua vida, talvez você esteja exigindo da mente consciente o trabalho que pertence ao subconsciente. E o capítulo inteiro está te levando para esse ponto. Quando você dorme, você permite. Quando você confia, você abre passagem. Quando você faz uma oração simples, com sentimento, você dá a direção. Mas há uma dor que muita gente carrega. Eu não consigo dormir. E eu não quero tratar isso como manual. Eu quero tratar isso como cuidado, como abraço. Porque para quem sofre de insônia, o que falta muitas vezes não é técnica, é paz. E por isso, eu vou te dar, agora, uma oração para adormecer em paz e acordar alegre. Não como receita, como companhia, como se eu estivesse do seu lado, baixinho, ajudando sua mente a soltar o dia. E, quando terminarmos, eu vou te conduzir ao encerramento do capítulo e te apontar para o capítulo 14. Se você está ouvindo isso à noite, ou se você carrega dentro de si aquela inquietação que não desliga, eu quero que você respire um pouco mais devagar agora, só por um instante, e permita que as palavras sejam um caminho para o silêncio. Existe uma oração, simples, sentida, para quem quer dormir em paz e acordar alegre. E ela funciona porque ela não briga com a mente, ela não força, ela conduz. Repita mentalmente com calma, como se estivesse se embalando. Meus dedos do pé estão descontraídos. Meus tornozelos estão descontraídos. Meus músculos abdominais estão descontraídos. Meu coração e meus pulmões estão descontraídos. Meu pescoço está descontraído. Meu cérebro está descontraído. Meu rosto está descontraído. Meus olhos estão descontraídos. Todo o meu corpo e mente estão descontraídos. Perdoo plena e espontaneamente a todos e desejo-lhes harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Estou em paz, em perfeito equilíbrio, sereno e calmo. Descanso em segurança e em paz. Um grande silêncio penetra em mim e uma calma imensa tranquiliza todo o meu ser. Quando sinto a divina presença dentro de mim, sei que sou curado pela realização da vida e do amor. Envolvo-me no manto do amor e adormeço pleno de boa vontade com todos. Durante a noite inteira a paz permanece comigo, e pela manhã despertarei cheio de vida e amor. Um círculo de amor se ergue em redor de mim. Não temerei o mal, pois ele está comigo. Durmo em paz, desperto na alegria, e nele vivo, caminho e existo. E agora, deixa essa oração continuar dentro de você, mesmo quando a minha voz terminar. Porque o subconsciente pega o sentimento e trabalha. E é isso que este capítulo quer te lembrar. De muitas formas. Que o subconsciente nunca dorme. Que ele controla suas funções vitais. Que ele cura mais rápido quando a mente consciente não interfere. Que ele te orienta, às vezes com sonhos claros, às vezes com pressentimentos suaves. Que a falta de sono rouba memória, percepção, equilíbrio. Que o sono traz conselhos. Que você pode confiar nessa inteligência interior, porque ela tende sempre para a vida. E sobretudo que o seu futuro está sendo escrito agora, pelos pensamentos que você repete, e que você pode alterar essa escrita pela oração. Então hoje, antes de dormir, fala com a inteligência infinita dentro de você. Não como quem exige, como quem confia. Pede direção, pede paz, pede a resposta. E agradece como se já tivesse recebido, porque em algum lugar profundo você já recebeu. No próximo capítulo, o capítulo 14, nós vamos entrar em um tema que muda o tom do coração: o subconsciente e a felicidade. E eu quero muito que você venha. Se essa narração te acompanhou de verdade, faz uma coisa simples. Volta a ouvir antes de dormir, deixa as ideias se assentarem, e compartilha com alguém que precisa dormir em paz e acordar com alegria.